trouxe uma pequena canção para que a gente possa fazer uma introspecção, sentirmos a batida do nosso coração, o pulsar da nossa alma. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Ave Maria, dos seus andores, Virgem Maria, rogai por nós, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus cantos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ó Mãe querida, rogai por nós, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, Mãe nossa, rogai a Deus nosso Pai, por todos nós, por toda a nossa nação, agora, na hora da nossa volta e na vida além da vida, Mãe. Gratidão, Mamãe. Gratidão, Mamãe. Gratidão, Jesus. Que assim seja. Agora sim, uma boa noite a todos. O tema desta noite é um tema nos sugerido pela USE, e ele nos fala do bem incansável. Mas antes eu vou dar uma pincelada em nós, para a gente saber esta oportunidade de fazer o bem. Tem uma pesquisa em Harvard que diz assim, que para cada pensamento positivo que nós temos 20 negativos. E nós temos em nós, voltando para essa pesquisa, né? Nós temos em nós um sistema que está em nós, e cada um de nós temos esse sistema que se chama sistema reticular
ativador ascendente. Até um tempo passado, sabíamos que ele cuidava das nossas ações, cuidava do nosso dia, cuida também do nosso sono. Você está dormindo, ele ativa, você desperta e está ativo. Mas, como em nós, tem um outro sistema aí que nós vemos, que se chama algoritmo. É um sistema de computação que está no YouTube. E como que ele é? Ele é assim: você se inscreve lá no YouTube, né? Dá os seus dados, idade e as coisas que você gosta. E quando você entra na plataforma do site, ele te oferece uma gama enorme de vídeos. Mas, por exemplo, você gosta de gatinho ou de animais. Então você clica lá no animais e esse algoritmo começa a aprender o que você gosta. Então você clica lá, o primeiro aparece um filminho de animais, ou de gatinho, ou de cachorrinho, de qualquer coisa. Você clicou. Na segunda vez que você entra, ele já te dá 2 ou 3 vídeos e vai chegar a uma sequência que ele vai te dar 200 vídeos sobre o seu tema que você gosta. Ele aprendeu. Isso faz parte da inteligência artificial. Ele aprendeu o que você gosta e te manda. Outra pessoa entra no YouTube, no seu lado, com o celular dela, os vídeos são totalmente diferentes, porque é o que ela gosta. Esse sistema reticular, ativador ascendente, em nós é igual no YouTube. Por quê? Porque eles ainda não sabem, mas nós espíritas já sabemos como que é. Porque para cada pensamento nosso existe uma sintonia. É como o celular. Você quer falar com alguém do outro lado do mundo, você digita primeiro 2 códigos, depois mais 2, depois mais 9. E você chega lá onde ele está e conversa com ele. Isso é o quê? Sintonia através de um código. Pensamento não tem código. Quando você está pensando em alguma coisa, você faz sintonia com espíritos da mesma ordem. Não são obsessores. Porque se você estiver pensando no bem, é interessante. Se você estiver pensando no bem, muitas oportunidades de fazer o bem aparecem para você. Se você estiver pensando no mal, também. É a sintonia que fazemos com a espiritualidade. Eu já disse aqui várias vezes, mas quando você está orando, com quem que você está fazendo sintonia? Será que é com espíritos inferiores, obsessores? Não. Você está fazendo sintonia com Deus, nosso Pai. E Ele vem. Mas eu não sinto nada. Não. Comece a sentir. Comece a se concentrar em você, nas palavras que você fala, e você vai perceber que Ele vem e traz consigo os seus mensageiros. Como que nós somos assistidos aqui? É eles que estão aí. Cada receita, cada palavra, cada gesto, fazem cirurgias espirituais em nós, através do quê? Qual é a paga? Amor. Eles vêm por amor.
somente por amor, porque nos amam incondicionalmente. Então, quando você pensa, eu sou um porqueira mesmo, eu sou um fracassado, eu não sirvo para nada, nada vai me dar certo, realmente nada vai te dar certo. Essa é a teoria que os coaches usam muito, adoram isso hoje, palavras-chave que atraem coisas, realmente atraem. Eu tinha um amigo, né? E eu vi uma palestra igual a esta num outro lugar, e ele gostava muito ele falou sobre sintonia, mas eu não me ative muito naquilo aquele dia, né? E quando eu cheguei, ele estava no portão. Aí conversando com ele, você viu a palestra de hoje, assim, 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 assim? Sintonia é assim mesmo. Tinha duas senhoras conversando no portão de baixo, eu não moro mais lá, mas tinha duas senhoras conversando sobre assalto. Porque assaltaram fulano, porque fizeram mal para fulano, porque fizeram isso para ciclano, porque eu vi na televisão isso, E de repente, quem chegou? Dois rapazes de moto para tomar o celular delas. O que é isso? É sintonia. Quando você pensa no mal, o mal vem ao seu encontro. Mas eu penso tanto no bem, e o bem vem ao nosso encontro. É a gente que não percebe os alívios que a espiritualidade nos oferece através de uma prece. Eu tenho uma senhora, o Jorge conhece, e ela estava dirigindo na Via Anchieta, indo do Ruge lá para, acho que para Ian. E ela vinha conversando sobre coisas da Ian ali. E de repente apareceu dois jovens tirando um racha na Via Anchieta. Naquele momento, vocês podem dar risada, tá? Mas ela que me disse, ela que contou para nós, não foi só para mim. Naquele momento, materializou-se uma mão no volante dela e puxou o volante dela para a direita e ela saiu da frente dos dois e eles bateram nos próximos lá em cima. Mas é o que isso? É sintonia com o bem. O maior beneficiado nas boas ações nossas somos nós. Eu sabia a hora que eu fico perdido, viu? Senão eu vou embora. E o maior beneficiado nas nossas boas ações somos nós. É interessante. Se você pensa as coisas boas para você, elas acontecerão. Por quê? Porque você está atraindo. Quantas vezes a gente vai num hospital visitar um amigo doente e chega lá, o assunto é doença. Porque a minha doença é maior que a sua, a minha dor é maior que a sua, porque a sua é maior que a minha, enfim. Em vez da gente ir lá e fazer uma prece, vamos mudar de assunto. Eu fui visitar uma senhora, ela já tinha para lá dos 100 anos. E o filho dela morava perto de casa, mas ele já tinha 80, não, menos um pouco, 70. Ele tinha vários filhos e moravam ali próximo de casa. E ele me chamou para ir lá e eu fui. Cheguei lá, ela estava em coma profundo. E a turma, todo mundo falando disso, daquilo outro. E eu cheguei lá e me condoeu aquela... Não que eu seja melhor que os outros, não é isso. É que vi aquele coração ali, naquele estado vegetativo, em cima da cama, bem magrinha. E eu parei um pouquinho e comecei a orar. Lógico que eu fui
Não é meu, tá? Foi instruído pela espiritualidade. Eles que às vezes fazem essas coisas. Então eu comecei a orar baixinho. Orei um Pai Nosso, uma Ave Maria, em estado vegetativo que ela estava. Ela abriu a boca e disse assim: obrigado, meu filho, obrigado, meu filho, obrigado, meu filho. E eu terminei a oração e fui embora. Depois que eu saí, ela desencarnou. A minha mãe, quando ouviu essa história, né, não foi eu que contei. O filho do rapaz que me convidou, que contou para minha mãe: quando eu estiver doente, não deixa esse cara vir me visitar, não. Porque eu fui visitar uma outra pessoa, né? E cheguei lá, ele estava numa enfermaria grande, e do lado dele tinha um rapaz que estava numa situação muito crítica, com um problema sério nos rins, e morre, não morre. E eu não tinha ninguém com ele, né? O outro estava do outro lado, né? Eu virei as costas para lá e virei para cá e comecei a orar. Aí esse que eu fui visitar falou para minha irmã: não deixa esse cara voltar aqui não, porque o rapaz que ele orou morreu e eu não quero morrer agora. Mas você vê a sintonia que você faz. Uma simples prece. A gente acha que precisa de muita coisa para fazer um grande evento, precisa de dinheiro, de isso, daquilo. Basta a gente se internar no evento da prece, da gente trazer a prece para dentro da gente. Quantas vezes a gente... até é engraçado, porque a semana passada ela me ligou, falou que a palestra da semana passada era minha, e não era hoje, né? Aí conversando, ela falou: vou pedir para o doutor Alberto, né, para te ajudar. Quando ela foi falar: doutor, mas já tem tanta gente lá ajudando ele. Por quê? Porque não é que eu seja melhor do que ninguém, não é isso. É que eu sou, primeiro, medroso para dor. E bateu qualquer dor, qualquer dificuldade, eu busco Jovelina. Não tem jeito, gente. Quantas vezes à noite começo com uma dor terrível, eu sento na cama: socorro, Jovelina, não aguento mais. E ela vem. O que ela faz, muitas vezes eu não sei. Eu sei que eu deito e durmo e acabou a dor. Então é interessante a nossa sintonia com o bem, o que nós podemos fazer por nós, não é pelos outros. Tem também, dentro dessas pesquisas de medicina, características de quando você dá alguma coisa de você dispara uma mensagem dos seus neurônios no seu cérebro para uma glândula que você tem aqui, e ela produz o quê? Hormônios, dopaminas, produz serotonina, oxitonina. O que é a oxitonina? É o hormônio do amor. Quando que a mulher mais produz oxitonina? Quando ela está dando a luz. A dor é imensa, mas ela se apaixona pelo filho e tudo aquilo passa. E o homem, quando ele produz oxitonina? Quando você está ouvindo ou fazendo, não é o mal para os outros, tá? Uma coisa que você gosta, tem que ser o bem. Porque o mal tem uma coisa interessante: tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, desejamos, falamos e fazemos para os outros, volta para nós em dobro.
sempre. Então, esta é a grande face do bem, porque quando eu faço o bem, um dia ele volta para mim. Não tem jeito. Mas se eu faço o mal, um dia ele volta para mim. Tem. Que oração? 8h20. 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 Tá. Tem uma história aí, tem alguns que vão lembrar, mas a maioria não vai lembrar. No ano de 1962, houve uma grande tragédia em um circo em Niterói, chamado Circo Norte-Americano, onde morreram 482 crianças pisoteadas e queimadas. Então, depois de um tempo, foi aquele trauma na cidade e no Brasil inteiro, né? Depois de um tempo, procuraram o Chico. E o Chico escreveu uma página dizendo assim: no ano de 300, toda a Europa, hoje que nós conhecemos a Europa, tudo era dominado por Roma. E na cidade de Lyon, hoje França, mas na época Roma, na cidade de Lyon, o imperador César ia visitar a cidade. E o que nós vamos fazer para divertir o imperador? E alguém teve a seguinte ideia: que tal a gente pegar os cristãos, besuntar eles de óleo e pôr fogo? Vai alegrar muito o imperador, porque o imperador daquela época era contra os cristãos. E assim juntou-se aquela turba de pessoas e procuravam, porque naquele tempo a gente não podia fazer culto cristão nenhum. No Brasil também já foi assim, tá? Lá pelo tempo de Bezerra de Menezes, se te pegassem, era proibido fazer sessão espírita. Você ia preso. Depois Bezerra de Menezes se tornou, acho que, deputado e conseguiu mudar isso aí. Mas até então, eles pegaram os cristãos nas catatumbas, nas reuniões, e tinha muitos que não eram cristãos, porque naquele tempo, se você tinha e estava de olho nos bens de outra pessoa, bastava acusá-la de cristão, pronto. Ela era levada ao calabouço e os bens dela ficavam para você. Assim aconteceu muito, tá? Então, pegaram aquelas pessoas, besuntaram os cristãos e puseram fogo, e foi aquele teatro horrendo que a humanidade nos ofereceu. Quase 1.500, não mais, 1.600 anos depois, quando aquele grupo se reuniu, puseram um deles, que era um dos mais revoltados, que havia não compreendido ainda o sentido do amor cristão, pôs fogo no circo. E eles resgataram, vejam só, 1.600 anos. Então, tudo o que fazemos volta para nós em dobro. Mas o que eu posso fazer para me emancipar espiritualmente? O bem. Não tem jeito. Fora da caridade não há salvação. Quando eu penso no mal, eu atraio enfermidade. Quando eu falo as coisas para mim, eu fiz umas aulas de venda em São Paulo, né? E ela era uma artista lá dos anos 50, quando começou a televisão. E depois ela saiu do meio artístico e dava esse curso de vendas para a gente aprender a falar em público.
E ela dizia assim: olhe para o espelho todas as manhãs e diga: nossa, como você está bonito hoje. Hoje vai ser um... Mas ela antes fez um teste conosco. Essa semana nós vamos fazer a experiência da dificuldade. Então você vai olhar no espelho e vai falar: hoje vai ser um dia difícil. Parece que o dia tinha 50 horas e não terminava. Eu ia visitar as pessoas, o cara nem me atendia. Tinha atravessado a cidade daqui na Vila Leopoldina, de São Bernardo na Vila Leopoldina, 2 horas de trânsito. Chegava lá e falava: não tenho nada para você, pode voltar. E eu voltava de cabeça baixa. Na semana seguinte, agora nós vamos fazer a experiência afirmativa da boa conduta. Hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje eu estou bem. Como faz bem isso para você mesmo? Você atrai coisas boas para você. É interessante, a gente vê palestras de autoajuda, de coaches tão famosos, falam a mesma coisa. A palavra que você dirige a você mesmo é muito poderosa. É muito poderosa. Então, na semana seguinte, começamos a fazer a experiência afirmativa. Eu fui na mesma pessoa. Quando entrei na recepção, ele estava numa salinha assim, ele olhou entre as divisórias que tinha vidro, olhou assim: ô, vem cá, que bom que você veio, tem um serviço para você. Vejam que interessante. Mas você não só atrai coisas materiais, você atrai enfermidades também. Ah, eu acho que eu estou assim. Ai, meu Deus. Começou a pensar, aparece enfermidade. Por quê? Porque nós que estamos no Espiritismo sabemos que nós nunca estamos sós. É a nossa sintonia que está conosco. Se você está orando, eu disse, se você está orando, você está fazendo sintonia com Deus. Mas se você está magoado, tristinho, zangado, reclamão, se você está com raiva, com rancor dos outros, se você ainda não trabalhou o perdão em si, quem que você atrai? Espíritos da mesma ordem que vibram aqui, ó. Os de luz vibram aqui, ó. Os tristes vibram aqui, ó. Então, a nossa felicidade depende sempre de nós. Ah, mas eu levo tanta pedrada. Não ligue para isso. Só as árvores boas que dão bons frutos que levam pedrada. A árvore que não dá fruto nenhum não leva pedrada nenhuma, porque ninguém se interessa por ela. É assim mesmo. Mas quando você retribui o mal com o bem, você está aprendendo a mensagem de Jesus. Isso que é interessante na nossa vida. Quando você está deixando que este sentimento de caridade, de bondade comece a tomar conta de você, você está aprendendo as lições do Cristo. E elas são assim mesmo, são doses homeopáticas. Nada vem de uma vez, vem sempre em gotículas. A felicidade deste mundo é ser feliz no mundo espiritual. Como que eu construo isso? A minha felicidade no mundo espiritual. Vejam os grandes ícones. Aqueles que são para nós um espelho. Aqueles que são para nós um motivo de vida.
as atitudes de Bezerra, do Chico, do Kardec. Quanta pedrada não levou Kardec? As pessoas escreviam nos livros, doutor espírito, doutor isso, doutor aquilo, e ele se sentia muito ofendido, até que um dia recebeu uma carta junto com o livro dos Espíritos, dizendo a ele: este livro salvou a minha vida. Tem essa história aí. Perdi a minha esposa e estava pronto a me atirar no rio Sena, que é um rio que passa por Paris. Estava pronto para me atirar lá, não sei nadar, e a morte seria instantânea. Mas quando pus a mão na mureta, um objeto caiu no meu pé. Peguei o livro, levei numa luz que tinha perto da ponte e vi o livro dos Espíritos. E aquilo me deu curiosidade e eu li, e ele salvou a minha vida. Vejam que interessante. Então, o bem é o nosso grande advogado em todas as paragens do infinito. Um simples bem que fazemos aos outros, e não é só a caridade material. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser fiel, vale a pena ser caridoso, vale a pena trabalhar o bem na gente, no nosso coração. Por quê? Porque só o bem será restituído a nós. Porque estamos expiando hoje, sim, pela dor, pelas dificuldades, muitas vezes aquilo que deixamos de fazer no passado. Não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: não fazer o mal, a gente já tem um mérito? Tem, mas é necessário fazer o bem para a sua ascensão espiritual. Então nós podemos... Já deu a minha hora, meu bem? 8h35. Você nem me falou, né? Como é bom, Senhor, estar aqui contigo, com esses mensageiros queridos, dizer ao Senhor: obrigado, Senhor, porque és nosso amigo, porque sempre comigo o Senhor está a falar, no perfume das flores, na harmonia das cores, no mar que murmura o seu nome a rezar. Escondido o Senhor está, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que rola, serena a cantar. Agradeço-te ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. E quando a dor me consome, eu murmuro o seu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Meu Pai do céu,
eu quase me esqueci que o seu amor vela por mim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o seu amor vela por nós. Que seja feito assim e que esta paz que nós estamos sentindo agora, nós levemos conosco durante toda a semana. Onde formos, onde estivermos, que estejamos em paz. Muita paz a todos. Que assim seja, na graça de Deus. Obrigado. Obrigado.